Nós vamos continuar conhecendo um pouquinho do profeta Eliseu. Hoje a leitura é 2 Reis, capítulo 3, versos de 15 a 20. Farei a leitura, os irmãos queiram acompanhar. 2 Reis, capítulo 3, versos de 15 a 20. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água. Danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, e mais uma vez te pedimos que o Senhor venha nos orientar, trazer sentido a este texto, nos fazer compreendê-lo, também aplicando assim nas nossas vidas, ó Deus. Isso que nós te pedimos, certos de que o Senhor nos abençoará. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 3, a partir do verso 1, nós temos aqui uma história que vai desembocar no que nós lemos de 15 em diante. Nós temos aqui 3 reis que vão lutar contra o rei de Moabe. A história é a seguinte: nós vemos que Mesa, rei de Moabe, resolveu parar de pagar imposto a Israel, se revoltou contra Israel. Antes ele pagava imposto a Acabe e Jezabel. E agora o novo rei de Israel, Jorão, o filho do Acabe, ele não recebe essa mesma quantia e arruma um inimigo. E aí então nós percebemos que o rei de Israel, Jorão, pede ajuda ao rei de Judá, Josafá. Verso 9 diz o seguinte: partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, após 7 dias de marcha, e não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Recapitulando, o rei Mesa de Moabe resolve ir contra o rei de Israel, Josafá. O rei de Israel pede ajuda para o rei de Judá. E dentro dessa ajuda que ele pede, conversa com Josafá, perguntando, né, por onde nós devemos ir ao ataque. Eles não ficaram aguardando ser atacados. Eles falaram: vamos nos preparar para atacar o Mesa, o rei de Moabe.
E Josafá fala, vamos pelo caminho do deserto de Edom. E aí que aparece o terceiro rei, né? Então são os 3 reis contra um. Rei de Israel, rei de Judá e o rei de Edom. Só que o verso 9, aparentemente, nós percebemos que as coisas não deram muito certo. Não havia água para o exército e para o gado que os seguia. Na sequência aí, você pode acompanhar na sua Bíblia, no verso 10 fala que sem água, Jorão, o rei de Israel, teme a derrota. No verso 11 nós percebemos que Josafá, o rei de Judá, faz uma pergunta: não existia um profeta que nós podemos consultar? E um dos servos de Jorão diz, aqui temos um profeta, Eliseu. Verso 12, os 3 reis foram até Eliseu. E aqui, curiosamente, Eliseu, em um primeiro momento, não quer ajudar, se recusa a ajudar. Diz para Jorão, busque lá os deuses de seu pai Acabe. Mas Jorão insiste com Eliseu. Versos 13 e 14, nós percebemos aqui que ele resolve então ajudar. Pela presença do rei de Judá, daria essa atenção. Então, os versos 15 e 16 nos diz o seguinte: ora, pois, trazei-me o tangedor. Aqui é Elias falando, a partir do verso que nós começamos a ler. Trazei o tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu, e este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Façam buracos aí. Haveria o que? A intervenção divina com chuva. Verso 17 diz que essa chuva era silenciosa, para que o povo lá de Mesa, né, não escutasse, o povo de Moabe. O profeta diz então, fazei covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Percebemos então que Deus está abençoando estes que vão lutar contra Moabe. Os moabitas não são boa gente. É o povo de Deus que está lutando contra o inimigo. E Deus se dispõe a ajudar esse povo. O verso 17 fala então que essa chuva, com os buracos ali, com as covas, serviriam para dar água para os animais e para aqueles também que estavam ali. E não só isso, verso 18 e 19 nos fala que haveria vitória sobre o inimigo, sobre Moabe. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Verso 19 diz, ferireis todas as cidades, e aí ele fala, cortareis as árvores, tapareis as fontes, danificarei as pedras. Há uma profecia descrevendo tudo o que iria acontecer, tanto a chuva que ainda não tinha vindo, como uma batalha na qual eles estariam vencendo essa batalha. Que bênção de Deus, através do profeta Elias, é um milagre. Sabemos que era Deus falando com Elias, e Deus abençoando o povo. Verso 20, veio a chuva, como é descrito, a terra se encheu de água. Verso 21, aí nós percebemos o que vai acontecer para que os moabitas, com esse rei Mesa, vão perder a batalha. Conta o verso 21, que eles viram que os 3 reis estavam se aproximando, eles também, uma batalha, o inimigo está dando um passo, nós vamos também dar um passo. Só que quando eles estavam se aproximando, ou seja, os moabitas começaram a se aproximar,
O verso 22 diz que saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles as águas vermelhas como sangue, e pensaram que os 3 reis haviam guerreado uns contra os outros, e entenderam que era uma oportunidade para atacar. Olha como aquela chuva fez com que a água servisse para beber, as pessoas, os animais, mas também ela deu uma ilusão de ótica ali, vamos dizer assim. À vista à distância, aquelas águas pareciam sangue, e ele entendeu, teve uma discórdia lá, o rei de Judá começou a discutir com o rei de Israel, e assim com o rei de Edom, eles estão lá se matando uns aos outros. Oportunidade, vamos lá, nós vamos chegar lá e pegar os despojos já, a batalha está vencida. Verso 24, porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também ali feriram os moabitas. Mais uma vez a intervenção de Deus, tanto em dar o suprimento, como também agora em facilitar a vitória. Eles lutaram, mas a vitória foi facilitada, porque esse inimigo chegou achando que já estava ganho, e eles assim começaram a perder a batalha. Já estamos terminando aqui a história em si, e nós vemos aqui um final aparentemente estranho, porque depois desse exército for atacado, eles tentavam fugir um pouco, chegaram a um local onde o rei de Moabe toma uma atitude radical, ofereceu o seu filho primogênito como holocausto ao Deus Temos. E aqui há uma parada, aquele gesto foi tão absurdo, e um dos comentaristas disse que aparentemente a repugnância dos israelitas a verem o sacrifício tenha sido tanta que juntaram suas coisas e partiram, e os outros reis seguiram com seus exércitos. Eles pararam, eles não foram até o final, não mataram todos, voltaram. Mas a vitória foi do povo do Senhor. Recapitulando bem rapidamente, Jorão, ameaçado, pede ajuda a outros reis e a orientação de Deus. Jorão, mesmo pecador, estava buscando fazer o que era correto. 2 Reis 3, o verso 2 diz: fez o que era mal perante o Senhor, se referindo a Jorão, porém não como seu pai, nem como sua mãe. Era um homem mau, mas de alguma forma ele estava buscando fazer o que era correto. Tanto que ele busca ajuda para quem? Para o rei de Judá, que era mais conhecido como alguém que andava nos caminhos do Senhor. Depois, na hora de decidir para que lado iria, como ia ser essa batalha, ele pergunta para quem? Para Josafá, para o rei de Judá, qual o melhor caminho a seguir. Quando as coisas dão erradas, não vemos aqui ele cobrando Josafá, mas ele ainda pede orientação, ele ouve a orientação de Josafá, quando Josafá fala, não temos um profeta aqui? E ele permite que se consultasse aquele profeta. Agora, para o outro lado, Eliseu, em um primeiro momento, não quer atender aquele chamado. Não quer ser profeta na hora que ele tinha que ser profeta. Mas depois ele se põe a responder. E a resposta de Deus vem que eles deveriam cavar covas e que Deus encheria com uma chuva silenciosa e que aquela água causaria também uma ilusão para que o inimigo entendesse que os 3 reis tinham se matado uns aos outros. Podemos aplicar um pouquinho esse texto. Sempre busque a Deus. Nós percebemos um exemplo na vida desse rei de Israel, Jorão,
que mesmo pecador, ele percebe que não havia outro caminho a não buscar essa direção do Senhor. Nós sempre devemos buscar a Deus, independente da nossa situação, independente de como nós nos encontramos, sempre devemos buscar ao Senhor. E ele buscou também a ajuda de outros. Sozinho não. E principalmente outros que sejam realmente pessoas que possam ajudar. Às vezes você procura a ajuda de alguém que vá certificar o seu caminho errado, né? Então isso não é ajuda, é você procurar alguém para acabar de te jogar para baixo. Procure auxílio, mas de alguém que seja uma pessoa que seja serva de Deus, que possa te dar bons conselhos. E aí ele procura o rei de Judá, a ajuda de Edom e a ajuda de Eliseu, principalmente essa ajuda do profeta do Senhor. Se a gente voltar um pouquinho atrás, Acabe e Jezabel, eles matavam, perseguiam, aprisionavam os profetas. E agora, Jorão, filho de Acabe, está ouvindo conselhos de um profeta e sendo abençoado por esse profeta. Anteriormente, a palavra do profeta contra Acabe e Jezabel eram palavras de maldição, de morte, mas agora são palavras de paz. Também entenda que a ajuda de Deus não é para ficarmos de braços cruzados. Aqui há bem claro este ponto. Nós percebemos que a palavra de Eliseu foi cavem covas. A chuva poderia vir, né? Abram as suas bocas aí que eu vou mandar a chuva. Cavem covas. E não era nem só trabalho, mas era fé, né? Tá parecendo que vai chover, não? Vou fazer um buraco para encher de água. Cavem covas. Confie. Não fique de braços cruzados, as bênçãos vêm, mas nós precisamos ouvir a orientação de Deus para o trabalho que Ele quer que nós estejamos fazendo, independente de nós entendermos, ou de nós percebermos que aquilo vai dar em alguma coisa. Cavem covas. Também, a batalha, nós falamos que Deus ajudou com aquela ilusão lá, do que a água parecia sangue, que eles estavam lutando, mas eles foram atacados por um exército, eles lutaram, e eles seguiram a orientação, que é uma orientação específica, façam isso, corte as árvores, tapa isso, mate aquilo. Eles seguiram em frente, com a ajuda do Senhor, para ficar claro que não era a força daqueles 3 reis que se juntaram contra o inimigo. Nossa força nunca é muita, nossa força nunca é capaz de vencer. Se nós vamos conquistar qualquer vitória, sempre fica claro que há luta e que a vitória vem de Deus. E que nós devemos lutar conforme as nossas forças, percebendo essa companhia e a ajuda de Deus, sempre. E o profeta? Como profeta, irmãos, como crentes, como pessoas que levam a mensagem, profeta abençoado é aquele que sempre busca a Deus. Desculpe. É aquele que tem a vontade de Deus como superior à sua vontade. O profeta abençoado é aquele que tem a vontade de Deus como superior à sua vontade. Nós não temos muitos detalhes aqui, mas Eliseu não queria atender o rei, provavelmente porque era o rei filho do rei Acabe. Ele falou, vai buscar lá os deuses do seu pai. Ele não queria atender, mas qual que era a vontade de Deus? Ele era o profeta de Deus, ele não tem que escolher quem ele vai atender, é Deus que escolhe quem nós devemos atender.
como nós devemos atender, o que nós devemos fazer. Mesmo que por algum momento ele ficou um pouco contrariado, mas ele se dispôs totalmente para fazer aquilo. E nós devemos entender que a vontade de Deus é superior a nós, para fazer a obra do Senhor. Não é porque eu estou com vontade, é porque eu sou chamado para fazer essa obra de Deus. O profeta de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Eliseu não disse nada antes de ouvir uma música e depois de ouvir aquela música, de estar diante daquele momento de preparação, ele falou. E ele não falou a sua opinião. Quem era Eliseu para ter essa opinião, né? Cavem covas. Não era algo lógico assim, né? Cavem covas e façam isso. Profeta é voz de Deus, é boca de Deus. O que ele falava vinha direto de Deus. E nós falamos direto de Deus, falamos a palavra, né? A palavra de Deus, ela sempre vai ser a profecia. Não devemos falar o que nós pensamos. Tem tantos textos na Bíblia que a gente nem conhece para pregar. Para que a gente vai ficar falando de coisas que são nossas, que são os nossos pensamentos? Fala a palavra de Deus. E aqui então, ele vai pregar aquilo que é verdade. Ainda sobre esse tópico da música, né? Quem gosta de música, eu achei muito interessante, fiquei pensando em várias coisas aqui nesse texto. Que ele começa aqui, no verso 15, 3,15. Ora, pois trazei um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. A música que prepara a gente, né? Então é uma bênção tão grande a gente poder ouvir um louvor, preparar o nosso coração para ouvir a palavra. E algo assim parecido acontece aqui. Mas eu coloquei ali a música, ou seja, o profeta abençoado não substitui o Espírito Santo pela emoção gerada pela música. A música, ela é muito importante, ela ajuda, ela não substitui o Espírito, não substitui a palavra. Ele não pôs os reis lá para ouvir uma música, agora vamos todo mundo para a batalha. Depois da música ele pregou, ele falou, ele trouxe a palavra de Deus. E a palavra de Deus que fez com que aqueles lutassem a batalha. Não devemos parar com a música. Aqui é um bom exemplo disso. Ela tem o seu papel especial. Não devemos tocar mal a música. Eu não sei quem foi esse tangedor aqui, mas provavelmente deveria ser um dos melhores que estavam por ali. Não devemos parar o progresso das coisas. A vida, ela vai mudando. Uma hora é um violão, uma hora é um teclado, uma hora é um jeito, uma hora é um ritmo, uma hora é uma forma. Não devemos parar. Você pode até ter um gosto diferente um do outro, mas nós acompanhamos esse progresso. Mas qual é o grande problema? É quando nós nos encantamos com a música e esquecemos a palavra. Quando nós tornamos o culto apenas um momento de show, um momento místico, com aquele som, olha eu de novo com o som de pé, com o som de pé de né? E fica nisso. Podemos ter toda essa parte maravilhosa, nos preparando com o Espírito Santo, para ouvirmos a palavra. Não devemos parar de cantar, não devemos parar com o progresso, mas não podemos nos encantar com o som mais do que com o Espírito Santo. Porque depois do som veio o quê? O Espírito Santo e falou com aquelas pessoas. Não é a beleza da igreja que vai estragar o crente, não é a qualidade do som. É igual quando fala, né? Fulano quando era pobre era bom, pôs dinheiro, agora estragou. Não, foi o dinheiro que estragou? Não, foi o sujeito que não soube administrar a vida com uma situação financeira maior.
Ele se tornou orgulhoso, ele se tornou isso ou aquilo. É a mesma coisa a gente fala, não, tem que ficar bem simplesinha. Vamos ficar no escuro aqui. Nem acende luz, não, que pode atrapalhar. Irmãos, que Deus nos abençoe. Nós possamos sempre buscar a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Pedir ajuda aos outros, mas principalmente ouvir a voz de Deus. E como nós dissemos aqui no terceiro ponto, entenda que a ajuda de Deus não é para cruzar os braços. Deus, Ele motiva, Ele coloca alegria no nosso coração, Ele dá sabedoria para a gente decidir, para a gente trabalhar, para a gente ganhar aquilo que é necessário para viver melhor. E que a vontade de Deus seja superior à nossa, que sejamos guiados pelo Espírito Santo e não por qualquer qualidade, seja musical, seja do pregador, seja do que for. Mas que seja o nosso Deus, o Espírito Santo falando aos nossos corações, aonde quer que a gente esteja. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estudarmos a Tua palavra. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela vida do profeta Eliseu, pelas histórias que podemos aprender, estudar, vendo que o Senhor sempre é o Deus que intervém. É o Deus que nos dá a vitória, é o Deus que fala conosco. Deus amado, obrigado, e que o Senhor Deus aplique esta mensagem aos nossos corações, para que nós sempre estejamos colocando o Senhor, ó Pai, à frente da nossa vida, com cuidado, assim nos abençoando. Obrigado, ó Pai, por esse momento, pela Tua palavra, e também agora, quando vamos participar da ceia aqui, assim nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.